Olá, estamos de volta para tratar sobre adiantamentos, para finalizar agora com as características do regime de adiantamento, ou também de suprimentos, ou de pronto pagamento, como muitas entidades tratam aí internamente, como já é um termo mais cultural, correto? Nós vimos no bloco anterior a importância, então, de nós atendermos ao princípio da prudência ou do conservadorismo na hora de você definir o que pode ser gasto por regime de adiantamento ou não. Vejam, existem entidades públicas, fundações, autarquia, prefeituras, órgãos de Estado, enfim, que têm já muito forte lá no seu dia a dia o que pode ser gasto com o regime, através do regime de adiantamento ou não. É importante que você sempre faça uma análise e deixem muito forte essa questão da prudência, do conservadorismo. Quanto menos, melhor. Nós sabemos que o regime de adiantamento é tido por muitos como a facilidade, como você agilizar. Eu quero agilizar, eu pego um valor para o regime de adiantamento e aplico. Veja, não é bem assim, correto? Quanto menos, melhor. É muito importante este cuidado. Nós acabamos de ver o que pode e o que não pode, só pode o que não é submetido ao regime normal de compras, pequenos valores, que não excedam 5% do definido lá pela Lei 8.666, ou seja, são valores pequenos e ainda de caráter extraordinário, correto, pessoal? E urgente. Então, não, é valor pequeno, eu posso por adiantamento. Não, é extraordinário. Todas essas características, esses elementos, precisam estar presentes, ou seja, tem que ser extraordinário, tem que ser urgente, tem que ser de pequeno valor, não pode submeter o regime normal de compra, tudo isso para eu poder ter, então, um adiantamento. E agora, em características, nós vamos ver mais especificamente o que pode, o que não pode incluir dentro de um regime de adiantamento, já que a contabilidade tem um papel importante aí de registrar, controlar e fazer, tomar contas, exigir a prestação de contas. Vimos também no bloco anterior que o servidor pode ficar em alcance, que é o termo que se dá quando algo não está correto em relação ao servidor. Por quê? Porque a contabilidade registra no sistema de compensação o nome do servidor que tomou um recurso no regime de adiantamento. E ele, por exemplo, se não prestar contas ou prestar contas e que seja comprovada a má aplicação ou a aplicação errada deste recurso, ele se tornará em alcance. Isso impede muitas coisas, entre elas, tomar um novo adiantamento. Importante também o que eu frisei no bloco anterior é que a Lei 4.320 e também a 8.666, elas tratam de uma forma muito rápida, muito sucinta sobre regime de adiantamento. Então é importante que a sua entidade tenha uma instrução normativa, tenha algo que regule como que deve ser, como que o servidor toma esse recurso, como que ele aplica e quando ele presta contas deste recurso. É muito importante que tenha uma normatização interna atendendo à legislação. Acompanhem comigo agora, então, as características do regime de adiantamentos. Nós temos aqui, então, novamente, falando do artigo 68 da Lei 420, que fala da utilização do adiantamento por parte, então, da administração pública, envolvendo aí todas as esferas de governo, seja a União, estados ou municípios, E também isso vai implica em envolver todas as esferas de poder, legislativo, executivo e judiciário, correto? Veja só, deverá ocorrer posteriormente a edição. Olha, a lei pede, que deve ocorrer, depois, então, de você ter uma lei federal, duas leis federais, tem que ter uma instrução própria, uma edição própria, um instrumento legal que vai orientar, então, Definição taxativa, Não é exemplificativa dos gastos que excepcionaram o processo normal de aplicação, e isso inclui urgente, inadiáveis, miúdos de pronto pagamento, de viagem, de caráter sigiloso. Ou seja, definir, taxar o que pode ser colocado. Ainda, pessoal, essa instrução normativa, esse documento próprio que vai normatizar, precisa definir o prazo de aplicação, certo? Um período tido na prática como restrito a 30 dias corridos ou um mês civil. Vejam só, pessoal, não se pode, ao se normatizar, não se pode permitir o abuso.
Quando o servidor toma um recurso para, no regime de adiantamento, significa dizer que ele vai, então, ficar com o recurso do povo a seu critério para aplicação. E isso tem que ter um limite de tempo. E um limite que não pode ser grande, tem que ser pequeno, certo? Então o prazo precisa ser bem limitado, correto? Não aplicou? Devolve, certo? Presta contas e assim por diante. Aplicou uma parte? Devolve a diferença e assim por diante, correto? Você não pode ficar com um recurso, vou deixar aí enquanto eu não utilizar, está bem guardado. Não, isso não existe. Nós temos casos de servidores que tomaram um recurso no início do ano, por exemplo, em janeiro, e foram prestar contas em dezembro, ou seja, passaram um ano com recurso público na mão. Não pode, correto? Isso não pode. Então a sua instrução normativa vai especificar isso, né? Vai deixar bem claro, exemplificar e vai detalhar isso, correto? Acompanhem comigo aqui outras características que a normatização precisa ter. Vejam. Prazo para o responsável prestar contas. Antes nós vimos o prazo para a aplicação, agora o prazo para prestar contas, certo? Limite máximo para as despesas miúdas, né? Porque nós temos pessoas sempre mal intencionadas, né? E que podem entender como qualquer limite. Não, você dá um limite máximo. O que é uma despesa miúda? Para a sua administração, né? Para a sua entidade. É R$50? É R$100? São R$500? Assim, um montante, um valor. Correto, pessoal? Você precisa definir isso, essas características, então, para a aplicação. Ainda, pessoal, nós temos o caso que o servidor que recebe, então, acompanhem comigo, o servidor que recebe um adiantamento deve prestar contas no prazo. O mais comum é 30 dias, e se não fizer a sua prestação de contas, ou também, se a sua prestação de contas não for aprovada, ele está impedido de receber novo adiantamento. Veja só, além de você prestar contas, né, ela tem que ser aprovada, correto? Senão você incorre aí em problemas sérios. Muito bem, a aplicação ocorre dentro de um prazo que você determinou. A prestação de contas dentro de um outro prazo. Quanto menor, melhor, correto? Quanto menor, melhor. 10 dias, assim que acabou o prazo de aplicação. 5 dias da viagem, que foi o objeto para a tomada do adiantamento, né? O fato que fez tomar o adiantamento. Vejam, o regime de adiantamento, né? Ele precisa atender, contudo, apresenta alguns problemas, correto? E nós vamos citar aqui o que são considerados improbidades administrativas, né? O que é improbidade? Algo que você não fez de forma correta, não está preparado para fazer. Veja, não atendimento aos comandos da respectiva lei de adiantamento, despesas não previstas, ou seja, você gastou com bebidas alcoólicas, é um fato. Superação do limite máximo, não podia ter um gasto acima de R$100, você teve, né? Prestação de contas extemporânea, ou seja, você não foi tempestivo, você não prestou contas no período que deveria, correto? Amparado em texto difuso daquele permissivo, né? Ou seja, você fugiu do objeto a que se destinou o adiantamento, se era para uma viagem, por exemplo, que inclui evitar a paralisação dos serviços, realização de gastos e assim por diante, né? Regime normal de aplicação. Por exemplo, você gastar com materiais elétricos de uma secretaria, de um departamento, com regime de adiantamento. Isso não pode. Né? Porque ele pode se submeter ao regime normal de compras, ou melhor, se exige que seja feita dessa forma. Ainda, né, nós temos a questão de notas fiscais e recibos emitidos em data estranha ao período de aplicação. Se você tinha que aplicar dentro de um período de um mês, e você aplicou de 30 dias e você aplicou posterior a isso, ou antes, e tomou adiantamento para então regularizar aquela situação, também não pode. Notas fiscais e recibos, né, incorretamente formalizados, ou com indícios, com rasuras, né, que dão a entender que houve adulteração e assim por diante, né, documentos rasurados e que vão não dar aquela clareza de segurança e assim por diante, né. Ainda, nota de empenho ou documentação comprovatória que não motivam refeições, passagens aéreas, bancadas com o direito público. Aí nós vamos voltar àquela questão que nós vimos, que são os princípios da despesa, né? Porque o adiantamento não deixa de ser uma despesa, é uma despesa. Então, a questão da legalidade, legitimidade, oportunidade, tempestividade, que são os princípios que regem a despesa pública. E para finalizar,
Vocês acompanhem comigo aqui. Nós temos, então, desde notas frias, né, ocorrências. E as principais ocorrências que são nas tomadas de contas. O que se percebe que mais ocorre de errado na tomada de conta? Então, ausência de assinaturas, ausência de justificativa para aquele gasto, né? Concessão a responsáveis, mais de um adiantamento, o cara tomou um segundo, tomou um terceiro adiantamento, sem prestar conta dos anteriores, sem dar fim ao primeiro, né? Processos de despesas não adequadamente liquidados e ausência de assinatura do ordenador, alguém que ordenasse aquelas despesas. Vejam, é muito importante que se tenha um cuidado grande em relação aos gastos relacionados a adiantamentos. Tenham sempre em mente o princípio da prudência, do conservadorismo. Finalizamos adiantamentos. Até já!